Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo do Vem Segue. Você pode acompanhar essa mensagem diariamente pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Esta semana, no estudo do Vem Segue, eu compartilhei sobre a história do irmão Francisco, que ele era pastor lá em Anápolis, e ele se converteu ao Evangelho, foi batizado, e eu compartilhei a história dele essa semana. Essa história se passou ali faz 19, 20 anos atrás, tá bom? E ao compartilhar essa mensagem nessa semana aqui com vocês, do irmão Francisco, uma irmã que mora lá em Goiânia, né, a irmã Cleusa Helena, ela compartilhou que o irmão Francisco, né, que era pastor lá em Anápolis, ele se mudou de Anápolis e passou a morar ali em Goiânia. E em Goiânia também ele chegou a ser bispo de uma ala lá, né, e todo mundo gostava do bispo Francisco ali. E como é bom ver, né, que pessoas que se filiaram à igreja permanecem firmes com seu testemunho, firme na igreja, né? E é isso que eu quero para todos nós, né? Por isso esse é o propósito desse estudo, nós possamos nos fortalecer espiritualmente para poder ter uma história realmente de firmeza dentro da igreja. As escrituras fazem com que nós ficamos firmes dentro desse evangelho. Então o propósito é estudar todos os dias mesmo. Hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, a seção 37, o versículo 1. Bom, essa revelação aqui ela foi dada a Joseph Smith e a C.D. Higdon, tá bom? Enquanto eles estavam ali no processo de tradução da Bíblia, né? O que acontece sobre esse processo de tradução da Bíblia? Vocês devem lembrar que eu já compartilhei antes que quando ele estava traduzindo ali o livro de Mormon junto com Oliver Cowdery, né, Joseph Smith, eles tiveram uma questão dentro das escrituras, né, perguntando ali sobre João amado, o que tinha acontecido, né, e aí como eles não chegaram num consenso dentro da escritura ali, ele falou, vamos resolver a questão por meio do Urim e Tumim, né, aí Joseph Smith ele vai lá no Urim e Tumim e tenta saber o que aconteceu ali. E aí ele recebe a revelação que nós conhecemos hoje como Doutrina e Convênio 7, e aí revela para ele um mistério e fala de um pergaminho, né, que não tem ali no Novo Testamento, mas que João havia escrito. E por meio de revelação, Joseph Smith ele prescreve esse pergaminho em Doutrina e Convênio 7. Né? Então, foi observado que por meio do Urim e Tumim, por meio de revelação, também ele poderia saber de profetas passados, de histórias passadas. E nesse processo aqui, né, nessa seção 37 aqui, o que está acontecendo? Eles já haviam traduzido o livro de Mormon, publicado, a igreja já estava crescendo ali. E agora Joseph Smith ele estava fazendo uma retradução da Bíblia, tá bom? Ele começou ali em Gênesis e foi indo ali, tá bom? Então aqui eu vou ler o versículo 1, seção 37, versículo 1, diz assim, ó: Eis que vos digo que não convém traduzirdes mais até irdes para o raio. Isso por causa do inimigo e para o vosso bem. Bom, o Senhor ele deu uma revelação aqui a Joseph Smith e C.D. Higdon que eles não deveriam continuar traduzindo a Bíblia naquele momento, tá bom? Que eles deveriam parar e ir para o raio, né? De certo, a vida deles estavam correndo perigo. Os santos precisavam, né? Os membros da igreja precisavam estar reunidos, se fortalecerem contra seus inimigos também. Então, eles pegam e obedecem essa revelação. Mas é bem interessante, né, que o Senhor fala, para de traduzir nesse momento, né? E essa revelação aqui, a seção 37, foi recebida em dezembro de 1830. O que será que Joseph Smith estava traduzindo nessa época? Bom, conforme eu falei, começaram ali por Gênesis. Ele ainda estava em Gênesis e ele chegou na parte ali na qual fala sobre Enoque, né? Que tem poucos detalhes, né? Sobre a cidade de Sião. E o Senhor tinha acabado de dizer que eles deveriam se reunir em Ohio, né? Formar uma Sião ali. Então, que Joseph Smith ele estava traduzindo nesse momento? Ele estava traduzindo, ele estava recebendo a revelação. Nós conhecemos como a pérola de grande valor. Ele estava recebendo ali em dezembro a revelação que se encontra em Pérola de Grande Valor, no capítulo 7 de Moisés, tá bom? Que fala ali de Enoque, a cidade de Enoque, né? Como formou Sião ali, a cidade que o Senhor tomou para si. Então,
O que acontece? Essas partes, né, da Pérola de Grande Valor, a parte que é chamada de o livro de Moisés, ele foi dado a Joseph Smith por meio de revelação. Ele estava estudando o Velho Testamento e ia recebendo revelação e ia escrevendo ali. Então, essa parte foi por meio assim, tá bom? Na Pérola de Grande Valor. Já na Pérola de Grande Valor, o livro que nós conhecemos como Abraão, já não foi uma revelação dessa maneira, já foi uns papiros, né? Que alguém tinha ali, estava exibindo umas múmias, alguém tinha umas múmias ali com alguns papiros, e Joseph Smith comprou, né, aqueles papiros e traduziu. Esses papiros ele comprou somente porque ao dar uma olhada, ele recebeu uma revelação ali de que eram os escritos de Abraão. Então ele pega aqueles papiros e traduz, tá bom? Então a Pérola de Grande Valor temos a história de Abraão, que é esses papiros, e tem essa parte aqui que é de Moisés, que é uma revelação enquanto Joseph Smith estava traduzindo ali a Bíblia, tá bom? Então é bem interessante compartilhar sobre isso. Bom, o que eu posso falar a respeito disso, tá bom? Aqui diz o seguinte, né, que Joseph Smith ele recebeu muitas revelações enquanto ele estava estudando as escrituras, né? Então essa parte da Pérola de Grande Valor mesmo ele recebeu porque ele estava estudando. E muitas das sessões, mais da metade, se você souber aí a proporção, vocês podem até me falar para me acrescentar no meu estudo aqui. Porque mais da metade das revelações que tem em Doutrina e Convênio foi quando ele estava traduzindo o livro de Mórmon, ele recebia a revelação e escrevia, né? Eu mandava para as pessoas. Então, e a outra parte, uma grande parte também das revelações de Doutrina e Convênio, era quando ele estava traduzindo o Velho Testamento ali. Depois o Senhor fala que é suficiente o tanto que ele traduziu ali do Velho Testamento, e para ele pular lá para o Novo Testamento e começar uma tradução no Novo Testamento também. Então, enquanto Joseph Smith ele estava estudando o Novo Testamento, o Velho Testamento, traduzindo o livro de Mórmon, foi a época em que ele mais recebeu revelação. Então, um grande volume aí, mais de 60%, eu tenho certeza que é mais de 60% aí de Doutrina e Convênio é quando ele estava estudando ou traduzindo o livro de Mórmon, né? Se você souber a proporção certa aí, você me fala para me completar o meu estudo. Mas o que eu quero compartilhar com isso? Bom, que o estudo das escrituras é muito importante, porque aumenta a nossa capacidade de revelação. Por isso é muito importante a gente estudar as escrituras todos os dias. E esse é o propósito desse canal. Todos os dias eu e você estamos aqui compartilhando uma mensagem, estudando as escrituras da designação do Vem Segue, né? Seguindo aí o que os líderes falou, o que o profeta falou aí, bom, por meio de Deus, para que nós pudéssemos estudar, adquirir esse estudo dentro do lar. Então, cumprindo esse propósito, eu criei esse canal para nos ajudar aqui, bom, a ter esse contato diário com as escrituras. Então, o contato diário com as escrituras vai aumentar a sua capacidade de receber revelação, tá bom? E o processo que Joseph Smith ele fez para traduzir o livro de Mórmon, ele foi se sofisticando também. No começo era bem devagar, quando ele estava traduzindo lá com Martin Harris, né? Depois ele começou a traduzir ali com Oliver Cowdery, né? E ele usou vários métodos para naquela tradução. Ele usava ali o Urim Tumim, depois ele usava só a pedra de vidente que ele tinha, e o trabalho foi acelerando. Isso mostra que cada vez que ele estudava mais, ele ia se aperfeiçoando. E teve vezes, inclusive, né, que em revelações que Joseph Smith recebeu do Doutrina e Convênio, que ele não usava nem o Urim Tumim, nem a pedra, né? Ele recebia a revelação diretamente de Deus ali, já ia falando da boca dele, e alguém ia colocando, escrevendo as suas palavras, né? Tem vezes que ele estava na janela, e aí falava, escreve aí, e aí a pessoa ia escrevendo, e ele ia citando ali Doutrina e Convênio, algumas revelações para a vida das pessoas. Isso mostra que a capacidade dele aumentou de receber revelação.
bom? Ele nem precisava mais de um instrumento. E nós precisamos aumentar a nossa capacidade de entender a vontade do Senhor, de receber revelação. Por isso a importância de estudar todos os dias as Escrituras, tá bom? Bom, é mais benéfico nós estudarmos todos os dias do que pegarmos um dia na semana e estudar muito. Por exemplo, né? Vamos supor aí que seja como escovar os dentes. Se você passa aí um dia da semana escovando os dentes aí durante 1, 2 horas escovando o dente e o resto da semana você não escova, não vai ter tanto efeito. Aliás, não adianta, né? Então o que acontece? Se você escova todos os dias os dentes, isso que vai trazer um benefício para sua saúde bucal, né? Hálito, para tudo, né? Então é muito importante esse estudo diário das Escrituras. Assim como se eu escovar os dentes uma vez por semana não vai ter o efeito desejado, também se eu estudar as Escrituras uma vez por semana, eu vou repor tudo que eu não estudei a semana, vou estudar 1h30 agora. Não, a gente tem que ler todos os dias, ter contato com o Senhor, mesmo que seja 5 minutinhos, essa mensagem aqui normalmente é 10 minutinhos, tá bom? E aí nós acumulamos isso, ó, todo dia você estudando 10 minutos comigo, quando chegar no final de semana você estudou mais de 1 hora, tá bom? Então vamos continuar nesse ritmo aqui, é muito importante o estudo das Escrituras para nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e receber e aumentar a nossa capacidade de receber revelação. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.